Boa tarde a todos vocês. Deus abençoe a vida dos meus filhos, a minha esposa, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero mandar um abraço para todos os pastores da cidade de Salvador, todos os pastores da cidade de Amargosa, meus amigos, pastor Raimundo, bispo Índio, né? Todos os pastores, apóstolos, bispos, todos os servos e servas de Deus, bispo Márcio, Rondônia, eu também sua esposa, bispa Alane, minha esposa, pastora Josélia, mãe dos meus filhos, está na cidade da Dayatuba, todos os pastores amigos, pastor Marcos, bispo, cidade da Dayatuba, todos os nossos pastores aí, intercede pela obra de Deus, amém? Tenha certeza que Deus está abençoando também a África, os pastores da África. Deus abençoe de uma forma especial a vida de vocês. Escatologia, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, para a nossa breve meditação. O tema diz assim: o juízo final. E vi um trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno, deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, presta atenção, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus se manifesta trazendo as revelações divinas, que eu venha assumir, o Senhor venha aparecer. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, para nossa breve meditação, existe 3 tronos, existe 3 tribunal, essa é a palavra, 3 tribunal. Primeiro tribunal é o tribunal de Cristo, aonde os crentes vão ser julgados por meio do corpo. Vou ler para você aqui. Segundas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim, capítulo 5, versículo 10. Esse é o primeiro tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou também bem ou mal. Vou ler de novo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que teve feito por meio do corpo, o bem ou mal. Esse tribunal aqui é um tribunal
que vai receber os crentes salvos para ser julgados segundo as suas obras. Salvos vão ser julgados segundo as suas obras. Que obra é essa? Segundo as Crônicas 15:7, não desfaleçam as vossas mãos, que a tua obra terá uma recompensa. É a recompensa do reino. O que você fez por meio de obras para o reino de Deus. Ganhando alma, visitando, pastoreando. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Entendeu? É um julgamento de recompensa. Você sofreu pelo amor ao evangelho, foi perseguido, foi mortos, foram crucificados, cerrado no meio, por meio do evangelho, e não negou o nome de Cristo. Não desistiu da obra do Senhor. Aqui é encontro para recompensa. O tribunal branco é o Deus Pai que vai julgar. É o Deus Pai que vai julgar os ímpios, aqueles que não se converteram ao Evangelho, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. São ímpios, que não recebeu a palavra de Cristo, não recebeu o Evangelho. Vão ser julgados naquele grande dia. Quem morre salvo vai para o paraíso. A pessoa morreu hoje salvo, ele vai para a sala de espera, que é o paraíso. Jesus falou para um daqueles ladrões: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. O paraíso é uma sala de espera para o arrebatamento da igreja e todos entrar na glória, na eternidade. Aqui, depois do milênio, depois de 1000 anos, os ímpios serão julgados. Está entendendo? Quando o ímpio morre sem aceitar Jesus, ele não vai para o inferno. Ele vai também para a sala de espera. O inferno é a sala de espera. Diz aqui, ó: deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. O inferno vai devolver os mortos para onde? Para dentro do lago de fogo. O lago de fogo é a condenação eterna. O inferno é uma sala de espera, como o paraíso também é uma sala de espera. O mar vai devolver os mortos que nele havia, e a morte e o inferno dará aos mortos que nele havia. E foram julgados, olha aí, os ímpios vai ser julgado. Os crentes que são salvos vão ser coroados, vão ser recompensado pela obra que fez aqui na terra para Cristo, pelas obras que realizou aqui para Cristo na terra. Então, os crentes em Cristo vão ser coroados, vão ser recompensados pelas obras que fez. Se for ouro ou prata, se aguentar o fogo, né, as obras serão aceitas. Muitos vão ganhar galardão e muitos não vão ganhar galardão. Mas salvos sim. Porém os ímpios, né, vão ser julgados no trono branco. Deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Ó,
a morte e o inferno. O inferno é a sala de espera, como já falei, e para devolver os mortos ao inferno, que será condenado. E os mortos que nele havia foram julgados, cada um segundo as suas obras. Vai ser julgado. Esse trono branco é o trono da condenação. E a morte e o inferno foi lançado, a morte e o inferno vai ser lançado na condenação, no lago de fogo. E diz: esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa palavra é para você, meu irmão, que não se converteu ao cristianismo. Tá entendendo? Mateus capítulo 10. Diz assim, capítulo 10, versículo 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quando você confessa Cristo diante da sociedade, Cristo apresenta você a Deus. Confessa que você confessou Ele como seu Salvador, como Filho de Deus. E você é salvo imediatamente. O céu se abre para você. Seu nome vai estar escrito no livro da vida. Porque você aceitou Jesus, se converteu aos seus maus caminhos, você salvou a sua alma, eternizou a sua alma. Eu não estou falando de religião, estou falando de salvação. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando você nega Cristo, não recebe Cristo como seu Salvador, o Filho também vai te negar diante do trono de Deus. Vai te negar nos céus diante do Pai. Então está aqui a palavra, meu irmão. Há um julgamento para aqueles que não aceitaram Jesus. É tempo de você aceitar Jesus. Porque o julgamento será no trono de Deus. O Deus Pai vai julgar os ímpios antes da igreja entrar na eternidade. Após a grande tribulação, vai ser julgado aqueles cujo nome não foi achado escrito no livro da vida. E você que é cristão, você que é salvo biblicamente, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para você que é salvo, para você que é discípulo, para você que é pastor, você que entregou a sua vida a Jesus, está na obra, sofra pelo Evangelho. Lute pelo Evangelho. Ganhe almas para Cristo. Agregue almas na eternidade, porque Jesus pregou o Evangelho do reino. Não desista do reino de Deus. Mateus 6. Mateus 6 diz assim, ó, vamos lá. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Você dê prioridade ao reino de Deus. Dê prioridade à obra de Deus. Você que é salvo. Você que está aí sentado nos bancos das igrejas. Está fazendo nada para o reino de Deus. Está contenda com um, contenda com o outro. Briga com o irmão, briga com o outro. Um quer ser melhor que o outro. Isso não é reino de Deus, não. O reino de Deus não é dividido. O reino de Satanás é para briga, contenda, divisão. Mas o reino de Deus não pode habitar divisão. Não pode haver divisão no corpo de Cristo. Vá fazer a obra do Senhor, meu irmão. Porque naquele grande dia
as suas obras serão julgadas. Não fiz nada para o Senhor, não recebe nada, só vai receber a salvação só, mas não vai receber galardão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Quais são essas coisas? O que você precisa ser acrescentado para você? O que você está necessitando? O que você está necessitando? Se você pôr o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que você está necessitando, por você pôr o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar na sua vida. Mas você não faz nada pelo reino de Deus. Como é que você quer que as coisas se acrescentem, se multipliquem? Como é que Deus olhe para você como servo verdadeiro, se você não põe o reino de Deus em primeiro lugar? Então, naquele grande dia, vai ser coroada a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a condenação é para os ímpios. Se seu parente não aceitou Jesus, prega o evangelho para ele. Se os meus parentes não se converteu ao cristianismo, não se converteu a Cristo, está no tempo de você se converter. Se converter, voltar para trás, largar o pecado, a iniquidade, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Senão, será lançado a morte e o inferno no lago de fogo. E aqueles que não for achado escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Condenação eterna. Acabou. Então, enquanto Cristo não tirou a igreja da terra, está em tempo de você se converter a Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Que a salvação chegue na tua casa. Que você diga: eu e minha casa somos salvos. Eu e minha casa, meus filhos, minha esposa, serviremos ao Senhor. Estarei orando por você. Deus te abençoe. Inscreva no canal. Me ajude a divulgar a obra de Deus. Deus te abençoe e te guarde.